Bom, eu vou começar por cinema, né? Porque não sei se todos sabem, mas ele fez um roteiro de cinema, chamava-se Os Amantes da Chuva, com uma pegada meio publicitária. Então, é um casal que toda vez que eles se encontram, chove. Então, vira assim um auê publicitário em cima dessa imagem. São contratados para publicidade, enfim, é uma coisa voltada para a publicidade. E todas as coisas que tinha na cabeça do Queiroz em relação a isso, né? Aí teve televisão bastante, né? Ele fez na verdade, ele foi convidado para fazer uma espécie de assessoria para a TV Cultura, em termos de conteúdo, mas também em termos de gestão. Então, era um grupo que era o Roberto Mulaert, o Queiroz e o Mário Ernesto Umberg. Os três se uniram para fazer um super relatório, um diagnóstico sobre a TV e o que eles consideravam que deveria ser feito. Aí, a partir daí, você sabe o que aconteceu, foi um sucesso a TV, enfim. E ele foi o único que foi contratado para continuar na TV também. Então, foi lá que ele fez, começou com Vox Populi, não sei se vocês conhecem esse programa de entrevista, fez o Quem se Comunica, que ele levava todo mundo da área de comunicação e artes para fazer um trabalho bem bacana, né? Rádio, todo mundo. Aí fez novela, fez o Julgamento com a Renata Palottini, escreveram em dupla, fizeram os Imigrantes na Bandeirantes, ele fez, na verdade, ele fez uma consultoria de história, porque ele gostava muito de história, né? Vê-se pelo repertório dele de textos, né? Que ele queria muito, a gente mora num lugar que é próximo da USP, então a ideia primeira dele era voltar para a USP para fazer o curso de História. Nesses Imigrantes ele foi o consultor, e quem escreveu foi Benedito Rui Barbosa. Aí fez alguns programas, enfim, foi aí que eu o conheci, a gente acabou fazendo História da Telenovela juntos, alguns programas em série da TV. O que mais? Agora eu vou entrar, então, nas artes plásticas, ele fez, na verdade, 2 quadros, mas são lindos, né? Não foi uma coisa de atividade constante, foi assim, uma época que ele não estava casado, então ele dava aulas na FAAP, 1 ou 2 vezes por semana, e depois se internava no sítio que ele tinha em São Lourenço da Serra, e escrevia e fazia as coisas dele, e ficava muito solitário, né? Só tinha um caseiro, enfim, e ele ficava muito introspectivo, criando as suas coisas. E aí também que ele fez esses quadros, né? São 2, eu posso depois te passar por vídeo, né? Para você conhecer. Um deles você já viu, o outro eu vou te mandar. E música, ele foi próximo do Caetano Zamataro, que era dos festivais, dos grandes festivais. E ele compôs, em parceria com ele, uma música para Decalaf. Não sei se vocês se lembram do Decalaf, mas ela era muito exótica, então, num tempo que todo mundo ia de smoking e roupa social, enfim. Ela com um roupão simples, descalça, fazia esse gênero, a Decalaf. E também compôs uma música para mim, ao piano. Então, ele tocava, ele não lia a partitura, mas sem ter entrado muito na questão. Então, ele não fez curso de piano, mas aquela coisa meio introdutória, que com isso ele foi capaz de compor uma música para mim. Mas eu acho que a poesia dele, viu, Júlio e Antônio, a poesia dele é um lado muito importante, que é difícil você ter as pessoas vendo e conhecendo, né? Ele teve alguns momentos que o Jomir Betting, por exemplo, citou um dos poemas dele sobre
uma quadrinha que ele fez sobre dinheiro. Eu até tenho, depois eu também te mando uma foto do uso que ele fez do texto, né? A equipe do Mário Covas, quando foi para aquela eleição que ele ganhou bombasticamente, também usou um texto de um trecho de um poema do Queiroz. Então, ele tinha uma coisa que alguns reconheciam muita coisa nele, né? Ele tinha a coisa de retratar muito os acontecimentos, o momento. Então, era muito interessante. Quer dizer, era muito interessante. Até vou mandar para vocês algumas coisas dos poemas dele, que eu acho que vai surpreender também. Eu encontrei aqui o filme Os Amantes da Chuva, era Beth Mendes, Elber Rangel, Davi José, Lilian Lemertz, Beatriz Segal, Xandó Batista, Áurea Campos e Liana Duval. Era um ator com um nome, começava com Z, que eu não consigo me lembrar. Zanoni Ferriti? Zanoni Ferriti, isso. Quando o Queiroz virou diretor de programação, ele contava que o Abujamra abriu a sala dele e falou: veja bem o que você vai fazer com o precário poder que lhe foi concedido. E fechou a porta. O que você vai fazer com o precário poder que lhe foi concedido? É precário poder e que lhe foi concedido, quer dizer, não acho que é seu, né? Na história da telenovela, que também foi dele, a história da telenovela começou porque eu fazia uma pesquisa no IDART, sou da primeira turma de pesquisadora do IDART. Aí estava fazendo uma pesquisa sobre a história da telenovela e ele veio para coordenar o grupo. E aí a gente começou a fazer a coisa de juntar, não ser só pesquisa, mas ser um programa de TV também. Então, ele acabou apresentando também o programa como Esperino Ravache, e num dado momento ele passou a apresentar. Então, foram coisas que foram se unindo em pesquisa, né? E que era uma coisa que o atraía muito, né? Essa coisa meio histórica, enfim. Aí nós temos mais 4 programas como Novos Rumos da telenovela. Então, um deles era dedicado a Tatiana Belink e Júlio Gouveia. E aí a gente fez uma dramatização do sítio, foi muito legal, chamamos todo mundo, até a Edith Thierry estava viva, né? Me deu um brancão aqui, aí eu dei uma olhada aqui nessas coisas do Queiroz, ele foi um dos criadores do Bambalalão, né? O Bambalalão foi um programa infantil precursor de Xuxa, né? Eu tive muito nessa plateia do Bambalalão. Você foi? Fui várias vezes. E a Gabriela Rabelo também escreveu, né? E ele escrevia muitas. Então, são 400 histórias dele escritas para o programa. Então, tinha histórias dramatizadas. O Acaiabe era o contador de histórias, né, do programa. E a partir daí, algumas histórias que viraram livros dele vieram dessas histórias que ele tinha escrito para o Bambalalão. Quer dizer, algumas outras originais, lógico, mas algumas ele aproveitou. E tem os poemas também infantis, né? É muito vasta a obra dele, infanto-juvenil, que, enfim, que até hoje vende, sabe? Mesmo porque antes ele ia nas escolas falar um pouco sobre os livros, agora não tem mais ele para contar as histórias e atrair as crianças para esses livros, né? Mas continua tendo uma demanda. A Revolta dos Perus, né? É uma delícia aquele texto, né? E você vê o... Você leu? Muito, o livro adoro também. A Revolta dos Perus. É muito legal, muito bacana. Foi uma montagem muito bacana Era ali no Companhia de Repertório, né? Quando estava o Fagundes com a Bujanra, lá no TBC, a coisa começou a ser montada. Uma montagem super, sabe? Assim, com figurinos do Augusto Francisco, não sei se você o conhece também, ele foi, assim, talvez o figurinista que fez os palhaços mais bonitos, mais esteticamente, enfim, louváveis, né? Para a TV Cultura, ele fez, né? Para os programas da TV. E ele foi o figurinista da Revolta dos Perus.
Então, o figurino também é muito legal. Cenário e figurinos, por dizer. Eu não conheço esse texto, ele é infantil? É infantil. Infantil. Conta a história de por que os perus, porque eles espiavam, porque eles passaram a globulizar. É muito divertido. É muito divertido. E tem também uma pegada política, né? Começava com a Internacional, sabe? A música de abertura era internacional. E o Deus fazia tricô, sabe? É muito divertido. Ele tem outros textos para crianças jovens? E tem mais o Draculinha, A Vida Sentada de um Vampirinho, são 5 livros. Tem Nossos Heróis na TV, que foi encenado uma vez só, uma temporada só. Acho que de infantil são essas 3. Mas foram bem recebidas, sabe? Aqui a Maximiliana explorou bastante o Draculinha. Foi, assim, talvez uma das peças mais encenadas do Queiroz. Mas agora vamos focar no feedback de como foi fazer as leituras e como você, Rita, sentiu, né, vendo não são, como eu já falei, né, não dá para... Não é uma encenação, né? A ideia desse projeto é fazer com que o texto ele chegue com clareza para quem está assistindo, né? Então, construção de personagem, isso é uma coisa secundária, né? Que a gente trabalha, porque assim, o ideal é que o texto chegue de uma forma clara e limpa, né? Porque senão não dá para fazer encenação. Acho que fica uma coisa muito tosca, muito grosseira. Não é? Teatro é teatro, teatro online também, para mim, não existe. Eu acho que teatro é no palco, também teatro presencial. Claro, teatro, ponto. Não tem essa de presencial. E isso aqui é um híbrido, né? O que a gente faz é um híbrido, é uma coisa nova que a gente está descobrindo, é aquele monstro, né, que a gente está aprendendo a lidar, né, para comunicar de alguma maneira. Então, seria um feedback a respeito disso, dos atores e seu, né, como foi para você descobrir essas leituras, porque teve uma leitura recente, né, eu encontrei também agora do Muro de Arrimo, do Alexandre Borges, que ele dirigiu, não foi? Ele fez uma montagem. O Alexandre dirigiu a montagem com o Fioravante. Não sei se vocês conhecem o Fioravante, que é um ator de oficina. E o Fioravante quis fazer, ele me procurou, e eu nunca fiquei próxima de quem ia montar as peças, porque eu tenho um passado, uma formação de diretor de programas também. Então, você não consegue, né, não pensar numa direção para aquilo. Então, eu queria ficar sempre longe para não meter o bedelho e nem ficar pensando coisas e avaliações que eu não devia fazer, porque eu achava assim, como o Queiroz gostava era entregar o texto para as pessoas. A Maximiliana aconteceu exatamente isso, ela era super desconhecida, e ele entregou o Draculinha para ela e a Marli, sabe, com toda a generosidade que ela era capaz. Né? Que ele era muito capaz disso. E eu não sou muito generosa, não, nesse sentido, né? Então, às vezes, eu fico meio tentada a meter o bedelho. Então, eu sempre me resisti muito, sabe? Assim, acompanhar montagens, acompanhar as pessoas fazerem as coisas. E do Fioravante, ele meio que me obrigou a fazer isso. Ele veio aqui na minha casa, deu um jeito, falou até com a minha filha em Facebook, sabe aquela pessoa que cerca, né? Aí minha filha falou, fala com ele, mãe. Aí no fim, acabei conversando com ele, e ele me trouxe para a montagem, mas eu fiz algumas ponderações com ele, porque ele era um ator vindo do Zé Celso, então você tem ideia de como é a pegada dele e tal, e conversei muito com ele, né? Conversei muito. E aí ele montou, chamou o Alexandre era para ser o Marcelo Drummond, que vocês devem conhecer. Mas aconteceu alguma coisa que não deu para o Marcelo fazer, aí ele acabou chamando o Alexandre. E o Alexandre é a primeira direção dele, praticamente, né? E que deu uma certa insegurança, mas ele foi assim, o que ele fez com o Fioravante foi muito bom, né? Que ele conseguiu.
E o Fioravante conseguiu coisas do tipo assim, fazia a trilha, o Otto para fazer a trilha, trouxe um pessoal para fazer a coisa do corpo, sabe, toda a entourage que ele conseguiu reunir foi assim de primeiríssima linha, e as pessoas realmente trabalharam com muito carinho na história. Então, o resultado foi esse que vocês, não sei se vocês viram, mas se alguém quiser, eu tenho gravado, que a gente gravou lá na Cultura, e foi feito um documentário introdutório também. Aí, assim, sobre a leitura, lá também teve uma leitura, né? Começou o processo com uma leitura dramática, eu fiz as rubricas, quer dizer, mas era uma leitura branca, né? Então, o que eu penso de leitura? Eu não sou de teatro, né? Eu sou de televisão, né? Então, essa coisa que vocês têm de dedicação, eu acho admirável, sabe? Assim, vocês todos se entregam muito às coisas que vocês estão fazendo. E leitura, para mim, sempre, na minha cabeça, sempre foi um exercício, né? Da equipe, de todo mundo que está em torno daquela montagem, que está fazendo um exercício de descobertas, né? É quase que um trabalho de criação coletiva naquele momento da leitura. E, em geral, as pessoas se divertem, não é? Eu acho que as pessoas se divertem muito fazendo isso, que é um momento de soltar a cabeça e viajar à vontade. E aí o resultado de vocês, eu demorei muito para assistir as leituras de vocês, porque eu tenho isso, né, de ficar pensando, medo de avaliar demais, ou de uma forma torta, enfim. Aí eu assisti tudo ontem e anteontem, né? Eu fiquei muito surpresa. Eu achei assim que foi assim uma leitura que vocês se empenharam, quer dizer, a coisa que ou vocês são isso, né? Na verdade, vocês são isso. Então, essa leitura que vocês fizeram dos textos é de uma capacidade muito, olha, brilhante, né? Naturalmente tem outras leituras, mas vocês fizeram uma leitura profunda e foi bonito de ver isso para mim. Aí eu fiquei muito mais solta para poder ver as próximas coisas que fizerem do Queiroz. Acho que não vou ficar tão receosa do meu comportamento em relação às produções que forem feitas em torno dos trabalhos do Queiroz. E como as pessoas vão enxergar o que ele fez. Acho que vocês me abriram também a cabeça. Para mim está sendo muito enriquecedor esse contato com vocês. E assim, atores, vocês são sensacionais. O Júlio está com um elenco, assim, maravilhoso, né? Maravilhoso. Não sei como você conseguiu juntar todo esse povo bacana desse jeito em torno desse projeto, que é muito difícil, eu sei. Parabéns, todo mundo. Não, de fato, é muito difícil mesmo, né? E assim, eu sempre trabalho, eu falo sempre isso, sempre repito, que para esse tipo de leitura, claro que existe a técnica, né? Quem vê as leituras prontas não imagina o trabalhão que é, né? Muitas vezes uma leitura que porque as peças do Queiroz normalmente são 1h20, né? A última instância que é o mais curtinho. Mas muitas vezes a gente leva 6 horas para gravar, né? Porque repete, e é uma coisa que eu trabalho sempre com a intuição, sabe? Tem a técnica, né? E é uma coisa que tem a palavra ação, antes de falar a primeira fala, né? Todo mundo tem que chamar ação para depois da deixa, né? Porque para a câmera ir e para o texto chegar limpo desde a primeira palavra. Porque a partir do momento em que eu estou dialogando aqui com você, quando você vai dar a réplica, a câmera ainda está no meu rosto, né? Então, foi descobrindo. No começo, a gente fazia... não vamos tirar a ação, vamos pôr uns cacos aí, ó, e chamar, entendeu? Só que isso não... Muitas vezes o caco estava vindo melhor do que a fala que vinha na sequência. A Gabi acho que estava nessa etapa do processo. Luciano, não sei se você tinha
Você já entrou na ação, né? Então, quando as pessoas entram, é um susto, porque a leitura ela fica muito diluída, né? Eu chamo, imagina, cada fala que eu for dizer, falo, oi, Rita, tudo bem? Eu tenho que chamar ação. Oi, Rita, tudo bem? É a claquete, né? Para mim é a claquete. É, Você precisa disso para identificar o que você está fazendo, é. né? E aí, De na edição... de bastidor, eu tenho muita experiência com isso, né? Por causa de televisão, que ainda tem toda a parte de equipamento, né? Então, é todo um retardo muito grande. E a Maiara é um exemplo vivo do que aconteceu, porque você vê o começo da leitura, está um sol, aí vai escurecendo no fundo. Então, você percebe que ela passou o dia ali sentadinha, tadinha. E teve E aquele... é muito legal, porque a Maiara, assim, é bacana, porque ela sempre grava a casa dela tem muita luz, né? E você vê, assim, É, luz do dia, e aí... anoitecendo. E o bom desses textos é porque a maioria começa assim, é uma história solar que termina, é como se fosse o Édipo, sabe? Que começa de manhã e É. termina no fim da tarde. São muitas horas mesmo. E a gente dá pausa, né? E tem a tranquilidade, né, de fazer, refazer, porque não é teatro, né? Vamos fazer uma leitura, não, do começo ao fim. Não, não é. É diferente. Eu não sei que nome dá para isso também, né? Enfim, é um É uma híbrido. coisa nova, né? É uma É, coisa nova. Você tem que ter a consciência de que é uma coisa nova, não tem jeito. Vai ter um outro nome, que talvez até vocês sugiram. porque nesse caso, né, acho que somos pioneiros a fazer esse tipo de trabalho nessa linguagem, né? Porque o que usa muitas vezes em leituras é aquelas várias janelas, assim, 10, 15 janelas. Então, isso fica muito disperso. Eu não consigo assistir nada E não desse são tipo. feitas simultaneamente, né? Acredita Uhum, em mim. São feitas independentes, cada um separado com a sua câmera. é. E tendo a gravação de fundo para ter a deixa para a próxima fala, ou o próximo canto, enfim. Os de música têm sido feitos assim, como um clipe mesmo. Todo mundo separado. Uma coisa que me falaram, um amigo meu que viu a gravação que eu fiz, ele falou o que é o mais legal desse projeto é que dá oportunidade para você conhecer textos que você já ouviu falar, mas às vezes não sabe aonde encontrar o texto, ou então a maior parte são textos desconhecidos, inclusive, que não foram não tiveram uma repercussão tão grande. E outra coisa de pessoas também que não gostam muito de ler e preferem ouvir. Então, é um banco de dramaturgia aberto às pessoas para ler, para verem e conhecerem textos que não conheciam. Não, o projeto é maravilhoso. Eu acho que é essa coisa de levar esse conteúdo para mais gente, né? Realmente isso, não é só para o núcleozinho que ama teatro, que fica perseguindo os conteúdos e tal. Está abrindo. E está no YouTube ainda, né? Que é pop. Então, eu acho que é um caminho muito bacana de se trilhar. É muito interessante saber saber dessa carreira tão brilhante do Queiroz na TV e no cinema também. Inclusive, eu anotei aqui Os Amantes da Chuva, fiquei bastante curioso para assistir, vou conferir. Não, uma curiosidade, dentro desse projeto aqui, CAD Quarentena, eu, como ator, pude participar da gravação de 2 textos do Queiroz, que foram Eu vi. Você foi, estava Muro de ótimo. Arrimo e Última Instância. O autor que nós tínhamos lido antes, uma parte da obra, tinha sido Plínio Marcos, e em seguida foi o texto Muro de Arrimo do Queiroz. E eu notei, assim, provavelmente por uma coincidência, algumas similaridades, o universo, assim, a paixão pelo futebol, no caso do Muro de Arrimo, e, na última instância, talvez assim, uma situação real
do cotidiano com uma lente de aumento, né? E achei curioso, dei um Google e vi que os dois autores, o Plínio Marcos e o Queiroz, eles são da mesma geração. Contemporâneos. São exatamente, nasceram e faleceram em anos muito próximos, inclusive. Aí fiquei curioso em saber se por acaso se conheciam, se trabalharam juntos, Sim, você eles sabe? se conheciam, né? Porque tinha os grupos, o Queiroz fez uma coisa que eu deixei de falar também, foi carga pesada. Vocês devem ter visto, né? Ele escreveu com Dias Gomes, Guarnieri, Walter Jorge Duss e o Queiroz. E dentre esses quatro, quem teve mais textos gravados foi o Queiroz. Porque ele tinha essa capacidade de linguagem, porque eles eram um pouco mais revolucionários, talvez, né? Então, na hora porque a coisa da TV, quer dizer, o Queiroz, ele tinha bastante, talvez o trabalho de publicidade dele tenha feito isso na cabecinha dele, né? Que ele tinha noção de qual era a demanda, né? Se é para televisão, uma série às 8 horas da noite, ele já fazia pensando nesse fato. Talvez os outros nem tanto, por isso que talvez ele tenha mais textos encenados, né? Eles faziam os grupos do Partidão, tinha o Guarnieri, tinha o Plínio Marcos, tinha um monte de gente que se reunia lá, e ele às vezes contava umas piadas super engraçadas, né? De um deles, altamente bêbado, ficou bravo, falou, eu me retiro, e abriu a porta do guarda-roupa, né? Então, eles conviviam-se, conviviam. E o Queiroz tinha... O Boal, por exemplo, tinha muito preconceito em relação a ele, porque com a publicidade, ele ficou... Não é que... Ele é de família tradicional paulista, por parte de mãe, por parte de pai, enfim, né? E ele, em publicidade, ele foi sócio do Carlito Maia e do... Ai, esqueci o nome do outro sócio, que era da agência, que fundou Calhambeque, sabe? Que fez um monte de coisa na época dos festivais da Record. Por isso que também o Queiroz acabou ficando próximo do Caetano Zamataro, que acabaram escrevendo músicas, enfim. Esse era um entorno da vida dele. E como publicitário, ele sabia focar, né? Um pouco mais que os outros. Então, ele sendo um pouco mais grana, não era que ele fosse riquinho, ele ia todo ano para a Europa. Ele tinha essa condição de poder ir, né? Aí, ele aproveitava na época da ditadura para levar recados para o pessoal que estava por aí, né, em Paris, na Europa, enfim, estava distribuído. Então, ele conseguia viajar, mas ninguém ficava sabendo disso, né? Então, para o Boal, ele criou uma série de problemas com o Queiroz, porque ele não entendia isso, não conseguia enxergar esse lado. Então, ele era só o riquinho que estava ali no meio daquele pessoal que era de esquerda, né? Mas, enfim, águas passadas. O Queiroz tem uma obra publicada, tipo, teatro completo? Não tem, não tem. Quando ele morreu, foi feita uma exposição no Museu Lazar Segal, que o Maurício Segal era super amigo dele, ele era do conselho do Museu Lazar Segal. E aí eles fizeram uma exposição, porque lá, o Queiroz que dizia, né, lá no Lazar Segal tinha todos os textos, na biblioteca de lá tinha todos os textos dele, então se eu precisasse, podia buscar lá. Aí fizeram a exposição e tal, e o Mindlin, Zé Mindlin, não sei se você conhece, que era metal leve, era um empresário assim, de altíssimo nível, mas que tinha uma pegada cultural. Ele foi secretário de Cultura em São Paulo também. E ele era muito voltado às artes. E, inclusive, pela Metal Leve, não tinha uma Fundação Vitae, era isso. Eles financiavam para os escritores escreverem suas peças. Então, você concorria, e aí eles, enfim, quando era escolhido, né, foi o caso do Queiroz, com o Paulista Revista. Então, através da Bolsa Vitae, o Queiroz escreveu uma peça. Então, o Mindlin tinha muita proximidade com ele, porque também era conselheiro do Museu Lazar Segal. E aí eu cruzei com o Mindlin, aí ele se aproximou e falou, nós precisamos
publicar as peças do Queiroz numa antologia. Para vocês, eu mando todos os textos, eu vou aos poucos mandando todos os textos, porque aí vocês avaliam o que realmente vale a pena publicar ou não, né? Eu acho que tudo. Eu acho que tudo. Não tem que avaliar nada, gente. Se é teatro completo, tem que ser completo. Não tem que avaliar nada. Porque dá vontade de fazer tudo, sabe? Eu vejo assim, o Plínio foi o autor que eu mais fiz leituras, né? Foram 13 ao todo, porque eram textos curtos, né? Entre um e outro foram os maiores, mas assim, porque eu nunca tinha feito Plínio na minha vida, então, como eu peguei a obra completa, falei, agora que vai, né? Aí essa coisa de fazer, eu não gosto, né? Acho que se é leitura, né? Aí já querem fazer encenação, querem ficar andando com o texto na mão. Eu já não gosto disso. É sentadinho, né? Sem, né? Porque não tem essa coisa. É no gogó, né? Não, pode até ter um microfone, eu não ligo. É essa questão de fazer leitura. Tá e encenando, aí quer andar, quer encenar, se ajoelha, se joga no chão, aí perde tudo, perde tudo. Tanto que aqui também é a mesma coisa, que eu optei por não fazer encenação, né? Que eu acho que isso perde, acho que é o olho, é texto. Até gesto eu não gosto que faça, porque aí fica borrado. Ó, é assim, né? E a maioria aqui é italiano, né? Então é tudo muito fala com a mão. Então é isso, é o olho, né? Passar o texto por aqui. Bom, aqui, gente, aqui no close, né? É o ombro. E aí tem a questão da voz, que já não acontece mais, mas nas primeiras leituras, as pessoas acham que estão no teatro e dão aquele berro como se tivesse a velhinha surda na última fileira, aqui, né? E não, é tudo muito... Né? Se você falar um pouco mais, clipa. Agora, e o zoom ele está muito severo. O zoom ele é muito severo, porque ele não gosta de agudo. Então, se alguém vai... vai no agudo, ele deixa mudo, ele corta. E aí tem que fazer, grito, principalmente, né? Ou, sei lá, socorro! Entendeu? Sei lá, ele corta. A Gabi, que está aí, que poderia dar ela sofre, tadinha. Ela sofre muito. Oi, Júlio, eu queria perguntar uma coisa. Claro. Aproveitar, porque é ligada à pergunta que eu fiz do deputado Queiroz Teles. Por coincidência, um filho meu mudou há não muito tempo para uma rua que chama Deputado Queiroz Teles, lá em Ferraz. Acho que é outro. Deve ser outro, porque se é só Queiroz Teles, deve ser alguém da família, enfim. Pois é, isso é que eu fiquei perguntando. Mas eu não conheço. Porque... É local de Ferraz de Vasconcelos, que é um município, né, Ferraz? Não sei, eu não procurei. Eu sempre estou coisa, vou procurar, aí esqueço, vou procurar, aí esqueço. Mas é que eu fico pensando nessas coisas que a gente está pensando no país que a gente vive, como é que a gente se forma como povo, como é que é a herança que a gente carrega, né? E eu me lembro do Carlos, do Queiroz, né? A gente não teve nenhuma aproximação mais pessoal. Foi em coisa de trabalho, sempre. Ou no Bambalalão, ou fazendo Heróica Pancada, assim, em que ele me marcava... Editora também, né? Vocês eram da mesma editora, as editoras Maristela Petrilli, da Moderna, a Ione, do CD, né? E aí, eu fico pensando que ele é uma pessoa nitidamente a favor dos desfavorecidos. Ele tem um lado de escolha. Ele não é... A peça dele, as peças são nitidamente desse lado, né?
Não é uma... O que não é... Isso é só uma... Não quer dizer que é bom nem mal, não vai nisso julgamento. Não, É só uma é uma constatação. leitura que ele fazia da vida, né? É. E aí eu queria saber se ele, por acaso, teve que lutar com coisas de família, de ser meio uma ovelha negra, de ser... Meio ovelha negra, sim, mas os pais dele eram cabeças muito boas. Eu conheci tias quatrocentonas, que é Conde do Pinhal, Visconde de... esqueci o nome agora. De Parnaíba, né? Então, essa é a família dele. Mas o núcleo familiar mais próximo, mãe, pai e tia próxima, que eu conheci bastante, eram pessoas extremamente simples. Os pais eu não conheci, mas essa tia eu conheci. Então, e essas pessoas com quem ele se relacionava muito bem. Houve uma época na vida dele que ele se afastou da família dele, porque ele era casado com uma pessoa que não queria muita relação com a família. E eu, como eu sou de origem japonesa, aquela coisa, onde um vai, vai todo mundo, né? Aquele bando enorme, as festas, assim, menos de 20 pessoas não tem, sabe? Muita comilança. Então, com isso, eu falei, eu chamo a família, né? Para se juntar a nós. Aí começaram a frequentar as festinhas. Então, ele até fez um poema falando, brincando sobre isso, né? Dele ser quatrocentão, oitocentão, porque era quatrocentão de mãe e pai, casado com uma japonesa, né? A mistura que deu, né? Tudo isso. Foi muito legal. E ele era muito aberto. Ele era meu pai é imigrante japonês, ele era considerado analfabeto, embora ele lesse muito, lia filosofia, violonista, né? Sempre ele era autodidata, mas veio como imigrante, pequeno ainda, ir para a fazenda e tal. E ele era muito ligado no meu pai. Então, meu pai praticamente musicou a peça Banzai Brasil, do Queiroz. Ele fez essa peça baseada na minha família e nas coisas que ele acabou conhecendo com esse contato familiar. E aí, o pai era muito próximo dele, eles eram muito ligados. Então, o Queiroz ia dar palestra em escolinha, ele levava meu pai junto. E com isso, ele acabou escrevendo. O pai ajudou a fazer toda a parte musical, fez uma direção musical para o Banzai Brasil, até com partituras, enfim, uma coisa bem completa, né, e bem feita da peça, que não foi nunca ensinada, só teve leituras. É isso que eu fico pensando, como que é esse povo que nós somos. Porque agora acho que está todo mundo espantado de descobrir uma parcela maluca, louca e numerosa nessa população. Não é que a gente não suspeitasse da existência dela, mas é que eles são mais próximos do que a gente supunha. Pessoas que a gente não imaginava que pudessem ser assim, né? Acabaram se revelando agora, né? E aí eu estava me perguntando isso. Eu estava pensando, imaginando, falei, como é que é lendo o texto? Falei, como é que será? Como é que a família dele pensava? Eu penso, por exemplo, no Alfredo Mesquita, que nunca deixou de ser um aristocrata, mas era uma pessoa que tinha que ser mimado por uma irmã, por outra, para segurar as coisas, mas era complicado. Era o tio fora do esquadro, né? Então, às vezes, e a impressão que me dá, além do texto do Queiroz, é que não há esse dilaceramento. Não. Me parece que é uma coisa mais harmoniosa. Mais o quê? Harmoniosa. Essa escolha. Não me parece tão algumas coisas assim. Eu conheci o Queiroz como poeta, como dramaturgo. Então, quando você coloca assim aquela coisa que a cabeça, você bota a pessoa lá em cima, uma super cabeça, né? Muito diferente dos mortais. O começo foi assim, quer dizer, quando eu o conheci. Aí, de repente, ele gostava de boxe. Eu achava isso um absurdo.
Aquele poeta que escreve esses textos gosta de boxe, né? E ele era São Paulino roxo, era cardíaco. Então, ele não ouvia os jogos do São Paulo. Ele ficava tão nervoso, desligava, porque só via pelo rádio, nem televisão ele ligava. Ele ligava pelo rádio. De vez em quando, a cada 5 ou 10 minutos, ele vai ouvir um pouquinho, só para ver se tinha acontecido alguma coisa. Mas era São Paulino roxo, tinha cadeira cativa e tudo mais. Então, são alguns dos B dele. Mas compunha, né? Composição. Porque a gente leu uma obra de uma dramaturga excelente, Maria Adelaide Amaral, em que as questões são muito mais rascantes, são muito mais espinhosas, como o mundo do autor, sabe? Por exemplo, o Incidência, o argumento final, não, esqueci o nome da peça. Última Instância? Arte Final? Hã? Última Instância? Última Instância. É extremamente doloroso, mas não existe uma briga com os personagens. Não tem um julgamento, né? Ele não julga. Aquilo existe, né? A consciência de que aquilo também existe. É isso que eu estou falando, que não é dilacerador. É um ponto de vista falando, esse aqui, é esse, ponto. Meu ponto de vista é esse, como autor. Sabe, é esse. Eu assisti isso, né? É o que eu vi. Que eu escrevi. E aí A Maria Adelaide fez uma homenagem a ele. Teve uma série, eu esqueci o nome da série também, eu tô cabecinha, né? No final, ela coloca o Queiroz sendo apresentado para o Manuel Bandeira, como um jovem poeta. É um Só Coração, não é? Acho que foi um Só Coração. Você viu? Vi, é um Só Coração. Foi. E foi muito bonito, porque ela tinha me pedido um texto dele para usar para alguma coisa para a série. E eu mandei, acho que uma semana até. Aí eu mandei para ela e ela terminou fazendo uma homenagem para ele, e no fim ela colocou meu nome num personagem também. Eu acho que, falando do projeto em geral, que já foi falado bastante, né? Se falaram bastante antes, e que eu acho que essa riqueza que tem de poder, pensando muito individualmente, de rever, de reler essa dramaturgia que nos conduziu aonde a gente está, porque uma coisa vai passando para outra, vai passando para outra, vai influenciando, e o que ela tem ainda de pulsante, sabe? Você vê e fala assim, essa peça, tudo a ver com o tempo da agora. Dá para ser feita agora. Não tem uma coisa que é a hora da saudade. É porque ainda vibra, ainda tem sentido. Ela ainda corresponde ao tempo que a gente está vivendo. Então, acho que isso é bom demais. É bom demais. E a memória que eu tenho, quando eu penso no Queiroz, falo assim, é só uma pessoa rindo, sabe? É só sempre rindo. Não tem outro rosto dele que eu lembro que não seja sorrindo. E as peças não são assim, mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem essa amorosidade. E isso é muito gostoso de viver, de fazer, de lembrar. E vocês resgataram a vontade de participar das coisas, de ver
voltar a ver, voltar a mexer nos livros, nos textos. Então, vocês me resgataram para isso. Então, eu agradeço muito a vocês. Realmente foi um prazer participar dessas leituras e fiquei impressionado com a carreira brilhante dele, saber um pouco mais, né, da carreira tão brilhante na TV, no cinema, no teatro, pelos textos de teatro. E é isso, não vejo a hora, então, de participar dos nossos próximos encontros, das próximas leituras do Queiroz no ano que vem. E é isso, obrigado. Rita, mais uma vez, muito obrigado aí. Queremos aí uma parceria longa por muito, 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 muito tempo. E que legal, sabe? Foi muito prazeroso resgatar essa obra dele. Foi doído, né? Eu vejo a última instância como é um texto doído, como é um texto que vai até... A gente tinha comentado, né, Gabi? Nossa, como, antes de gravar, como esse texto, ele vai lá no fundo, ele machuca demais. Foi uma dupla surpresa participar. Primeiro, para entrar num grupo já formado, já estabelecido, e foi muito legal. E sobre o Carlos Queiroz, era um nome que eu conhecia de ouvir falar, mas eu não conhecia nada da obra. E naquele encontro com o historiador, qual era o nome dele? Marco Antônio Guerra. Marco Antônio Guerra. Marco Antônio, eu descobri que, na verdade, era um autor que eu já tinha visto coisas que, para mim, ficaram marcadas, né? Como A Viagem, que para mim foi o espetáculo mais lindo, o espetáculo da minha vida foi A Viagem, e também o Porandubas, que eu tinha visto e que tinha gostado muito. Foi um prazer fazer essa leitura. Enfim, obrigado pela disponibilidade. Eu é que agradeço a todos vocês por estarem fazendo um papel que originalmente deveria ser meu, de, enfim, criar alguma coisa que colocasse o nome dele de volta para as pessoas conhecerem a obra dele. Então, eu super agradeço a todos, sou super fã de todos vocês, eu acho que vocês são atores maravilhosos, o Júlio dirigindo também. Então, vocês estão num grupo que não poderia ser melhor, né? Então, os parabéns e os meus agradecimentos.